E é hoje, nação. Nessa terça-feira não pode levantar o título do Campeonato Brasileiro de 2025. Tá confiante? Então já deixa o like, porque hoje é dia de acreditar. E olha, no programa Galvão e Amigos, Galvão Bueno, Casa Grande, Luxemburgo, e toda a mesa detonaram geral, falaram sobre o Flamengo, essa decisão, e ainda largaram o aço para cima do Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras. A gente vai acompanhar esse corte junto agora, fica comigo até o final. Vem daquele jeitão, deixando um like, se inscreve no canal e bora para a análise. 21 vitórias e 29 gols de saldo. A diferença dos números é muito grande. Só não é muito grande nas vitórias, que é uma diferença de uma vitória apenas. E fala o seguinte, se o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder do Grêmio, então o Flamengo é campeão. Tá certo? Sim. Mas tem uma outra situação que eu vou explicar aqui, porque se o Flamengo ganhar e o Palmeiras empatar com o Grêmio, o Flamengo é campeão. Só não pode entregar a taça porque não pode. É o campeão virtual. Saldo de gols. Por causa do... Não. Vocês querem ver? Vocês pensaram nisso? Chega igual de pontos, igual de vitórias. É isso, igual de vitória, igual pontos. Olha só. O Flamengo tem 74, 22 vitórias, 50 gols, muda a página. O Flamengo venceria, então estamos contando, o Flamengo venceu o Atlético, que é para terminar. Iria 77 pontos, com 23 vitórias, mais de 50 gols de saldo, porque para ganhar tem que fazer gol. Então não sei quanto, mais de 50 gols de saldo. O Palmeiras poderia chegar, não tem de 77, mas ele poderia, vou explicar como isso acontece, aos mesmos 77 pontos. Continua com o mesmo número de gols, porque se empatar com o Grêmio. Então, eles ficariam assim, Flamengo 77, Palmeiras 77, se o Palmeiras ganhar os últimos 2 jogos e o Flamengo perder os últimos 2 jogos. Isso pode acontecer no futebol. O último jogo do Flamengo é lá em Mirassol. O Mirassol atropela todo mundo. Hoje meteu 3-0 no... Agora, no Ceará, agora há pouco. Ceará. 3-0 no... Mais um gol do Reinaldo, inclusive, lateral. Mais 1 ou 2? Mais 2. Não, mais 2. Mais 2? Mais 2. Um foi de falta. Eu vou falar uma coisa, ô Ancelotti. Tem que convocar o Reinaldo para a seleção, cara. Nós não temos lateral esquerdo. Estou certo ou estou errado? Eu acho que ele merecia a oportunidade, sim. Não temos lateral Não esquerdo. sei se agora, que agora já é a Todos última nós achamos que o convocação, Reinaldo era um né? jogador médiozinho. O cara, ele está entre os 5 melhores jogadores do brasileiro. pô. E sobrando fisicamente. Experiente, Fisicamente, ele forte, bate tá bem na olhão. bola. Vai. Tá E muito qual é bem. o nosso grande lateral esquerdo no momento? Alguém me fala o nome, por favor? Não tem. Alguém me fala o O nome? Cruzeiro tem o Kaique, que é ótimo e nunca foi lembrado. E é bem mais jovem e joga demais. Kaique, lateral esquerdo. Eu não do gosto desse Cruzeiro. negócio de Agora, jovem, não. O Reinaldo, que nunca foi, e agora com 30 e tantos anos, na última chamada, acho bem difícil. Mas deixa eu terminar a Mas, explicação enfim, aqui. não que não mereça pelo que está fazendo. Eu convocava para fazer esse jogo do próximo de março. Então, é isso. O Flamengo perdeu os 2 jogos. O Palmeiras ganhou os 2 jogos. Certo? Então, veja só, eles entraram dessa forma. O Flamengo chega a 23 vitórias, com 77 pontos, mais de 50 gols de saldo. Também não sei, porque se ele perder 2 jogos, pode diminuir um pouco. O Palmeiras chegaria aos 77 pontos, com as mesmas 23 vitórias, porque o Flamengo está com 22. Isso, nós estamos considerando a possibilidade dele ganhar do Atlético. E o Palmeiras, que tem 21 vitórias, ganhando as 2, chegaria a 23. Aí, o primeiro critério, pontos, empatou. Segundo critério, número de vitórias, empatou. Terceiro critério, saldo de gols. A diferença hoje é de 21 gols. Que se acontecer isso, o Flamengo terá mais, no mínimo 22. Ganhando o jogo, para ganhar o jogo tem que fazer pelo menos um gol, né? Sim. Então seriam 22 gols a diferença. O Palmeiras teria que tirar 22 gols em 2 jogos. Eu fiz aqui uma conta maluca. Se o Flamengo perder os 2 jogos de 5-0 e o Palmeiras fizer ganhar um jogo de 5-0 e outro de 6-0, não alcança o Flamengo. Então, aí é que eu digo que se o Flamengo ganhar e empatar, não pode dar a taça e a faixa. Mas o Flamengo já é campeão.
Tô certo, Lucha? Eu acho que o Abel fez essa conta. Hã? Eu acho que o Abel fez essa conta, mandou os reservas para Porto Alegre e ficou treinando o time. Eu fiz questão de principal. mostrar essa conta porque as pessoas... vai se empatar, vai se ganhar? Como é que é? Vamos ver o pensamento do Felipe Luiz, vamos ver o que ele tem para falar. Mas antes, segura aí. Não está certo essa conta feita, cara? É uma façanha que ninguém nunca viu em lugar nenhum, Luxemburgo. Você tem que descontar 21 gols em 2 jogos. Ó, eu nunca vi, Galvão, chegar numa reta final de campeonato, 2 times disputando pau a pau e um ter 50 Gols de saldo. E o outro 29. Isso aí, a diferença é muito grande. Essa é a grande diferença do campeonato. Tá certo, Mauro? Não só está certo, como eu acho que eles podem ainda chegar, Flamengo, principalmente, passar dos 80, e a gente vai ter, somando os 3 primeiros, o que nunca teve na era dos pontos corridos há 20 e tantos anos. 80? Não, se somar os, 80 do Flamengo, 77 do Palmeiras, Cruzeiro vai chegar no CQ, a soma desses 3 primeiros colocados em número de pontos, nunca se teve. É impressionante o que está acontecendo. Aí que eu falo, esse a ano. diferença está mostrando para nós aqui. Que essa é a diferença do Flamengo. O Flamengo tem 50 de saldo, porque tem mais jogadores que fazem gol. Aquele meu time de 86, de 96, não era melhor do que 93. Mas ele fazia muito gol. Sim. Porque tinha muitos jogadores que faziam gol. Rivaldo, Ronaldo, Rivaldo, Miller, Luizão, Cafu, Roberto Carlos. Então, o Flamengo tem muito jogador que faz gol. Por isso que o saldo vai aparecer aqui. Sim, porque os caras saem para um só uma boa, saem para um só uma boa. Lateral que faz gol. É complicado. Olha, cara. terminou agora em Porto Alegre, o Santos conseguiu um grande resultado, porque o Inter fez 1-0 e terminou 1-1. O Santos, com esse ponto, ele não sai da... Ele não sai da Diminui zona um de gol de rebaixamento. diferença. Vamos fazer o seguinte, nós temos gols, vamos botar lá os gols desse jogo. Alan Patrick e Barreal. Não planejo a semana inteira. Seria uma responsabilidade da minha parte pensar sábado, estando com uma possibilidade real de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro no jogo da terça-feira. Portanto, com o passar dos dias agora, iremos tomando o que acreditamos que sejam as melhores decisões para a saúde dos jogadores, para a performance deles e eu sou muito prudente enquanto a isso. Eu entendo muito, porque como eu também me machuquei muito, eu entendo muito sensações dos jogadores e gosto de decidir conforme for passar. Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Até hoje lutámos pelo título e perdemos-lo, não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Ele falou porque perdemos-lo, mas eu não esperava que um técnico da grandeza dele falasse perdemos, está entregue. Faltam 2 jogos, gente. 4 pontos, mas faltam 2 jogos. O Flamengo pode ter um jogo mais fácil contra o Ceará no Maracanã, mas joga contra o Mirassol e Mirassol. 3 jogos faltam. São 3 jogos faltam. 3 jogos. O jogo de amanhã, exato, obrigado, Mauro. São 3 jogos. Os 2 jogos de amanhã 9 pontos exclusivos. Tem 9 pontos em jogo. E a diferença é de 4. Para mim, ele estava falando para justificar de botar o time reserva. Eu acho que o perdemos é uma coisa, o tá entregue é outra. Eu vou muito na linha do Mauro, que nós estávamos conversando aqui fora. O tá entregue, ele vai falar das arbitragens, dos erros da arbitragem, ele vai justificar algum favoritismo de erros para o Flamengo, mais erros contra o Palmeiras. Eu acho que o entregue dele foi nesse sentido, porque senão não é coerente ele falar assim, no momento certo eu vou explicar como foi esse campeonato. No final do campeonato eu vou explicar, Casão, vou falar atitude deplorável se ele está pensando isso. Ele está pensando que já vai perder, está preparando uma defesa, falar de arbitragem. Mas tá parecendo isso é conversa mole. Vai dar uma de Textor, Textor, está se sentindo derrotado. Vai dar antes uma da de hora. Textor, Bodão. Vai fazer que nem o Textor fez, depois falar, foi isso, foi o VAR, foi aquilo. Não é por aí, mas não é dele mesmo. Eu não Mas não é gostei. dele entregar, não. Agora, Você tem razão. Quero ouvir a opinião de um grande técnico.
A entrevista não foi estranha? Você tem 9 pontos para disputar. A torcida do Palmeiras é gigantesca também. Isso, então, todo mundo quer ganhar um campeonato brasileiro, o Luxemburgo. São duas entrevistas diferentes, né? O Abel está preparando uma defesa, mas não é de hoje. O Abel sempre se defendeu transferindo responsabilidade. Ele sempre transfere a responsabilidade dele para outras pessoas. Ele não assume que acaba o jogo, é o juiz, ou é o pênalti, ou ele vai expulso. Ele faz sempre uma situação que ele vai transferir. Então isso para mim não é novidade. Ele já está preparando uma situação. Mas não é legal. Não é legal. Eu não faço, nunca fiz isso. Mas agora ele falou, perdemos todo mundo, né? Agora eu estou falando contra a LDU. Sim, ele falou lá atrás. Nessa entrevista ele já quis, talvez por causa da outra. Dele. É porque o técnico da grandeza dele. Sim. Dirigindo um time da grandeza do Palmeiras. A história dele com o Palmeiras de vitórias, de quebra de recordes, etc. O jogo que todo mundo falou, o Palmeiras não vai chegar no final da Libertadores porque tomou de 3-0 no primeiro jogo. Ele só se virar para 4-3. O time virou e fez. Eu falei aqui, o Flamengo foi campeão da Libertadores até os 43 do segundo tempo, perdia de 1-0 do River Plate, que era um belíssimo time. E meteu 2 gols. O Gabigol meteu 2 gols. Sim. E o Flamengo virou para 2-1. Então, são 9 pontos a serem disputados. 9 pontos. Isso ele, eu já estou pensando como casa. Ele está armando para falar alguma coisa depois do campeonato. Para falar alguma coisa. Apareceu para mim, apareceu. Eu não vou dizer, perdemos. E seria Acabou. uma repetição do que ele veio fazer. Isso me incomoda. Querer dar lição para os brasileiros, querer dar uma de europeu, que sabe tudo, que a gente é um bando de índio. Ele fala várias vezes isso. Pô, pelo amor de Deus, ele tem que lutar, fazer o time. Ele já entregou, levando o time em reserva lá. Está abandonando. Levou o time em reserva. Pode até acontecer o contrário, mas ele mostra que abandonou. Mas esse negócio dele ficar preparando uma defesa, falar da estrutura, do país, não sei o quê, de arbitragem, é muito chato essa hora. Eu acho ele que fala isso o tempo todo, é muito chato. Era hora de estar apostando que a diferença poderia cair para 1 ponto amanhã. Ele tinha que estar torcendo para ele lá ganhar do Grêmio e torcer para o Atlético. O Atlético ganhar do Flamengo. Então. O que é estranho. Era a hora, né, de estar apostando nisso. Do treinador que está de alto nível, né? Disputa competição de Isso não há dúvida. Não, treinador de alto nível, competição de alto nível. Nunca um treinador de alto nível que está disputando competição pode chegar e falar, está entregue. Não, só está entregue quando tiver matematicamente entregue. Claro. Enquanto não tiver matemática entregue, você não pode chegar, até porque nós temos comandados lá dentro. O jogador de futebol recebe mensagem, todas elas por televisão. O cara vai estar ouvindo aquilo ali, quem vai jogar lá, tá certo? Mesmo que seja o reserva, já está entregue, o que eu vou fazer aqui? Está botando aqui porque já está entregue? Sábado vai ter outro lá? Que estímulo que eu tenho? Que tesão que eu vou ter para jogar esse jogo? Eu acho que ele claramente... Não sei. Ia mandar um time reserva para lá e deixar os titulares aqui, que só vão amanhã, depois de que treinarem, para pegar o voo direto na quarta-feira, porque tem que chegar em Lima, tem que sair do Rio Grande do Sul. Os 2 times têm que chegar na quarta-feira, para o jogo do sábado. Aí cada um tem seu campo de treinamento, tem tudo, é tudo organizado nesse sentido. Mas, vocês querem ver? Eu acho que a cabeça dele focou na Libertadores. Ele falou, tá difícil, focou na Libertadores. O que eu acho é que o Palmeiras não pode desistir. O Palmeiras é muito grande. Desistir antes da hora, pô. Desistir antes da hora. O Palmeiras é muito grande. Claro. Ô, Galvão, a entrevista, né, é uma das coisas mais importantes que tem na relação nossa de futebol. Ali você manda mensagem, você não consegue ir na casa do torcedor do teu time mandar recado a cada um, né? Você manda através da imprensa, né? É muito complicado quando você faz isso aí. O treinador, ele pode armar diversas situações que ele queira armar para mandar mensagem, mas nunca vai mandar para o torcedor do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras. Está entregue, nunca vai mandar. Você não pode. Você pode até criar uma situação. Foi o que ele fez. Você pode até criar uma situação interna de conversar internamente com o seu grupo de trabalho, deixar tudo decidido, olha, vamos fazer isso aqui, mas vamos pro pau, vamos lá. Para fora você não fala isso. Você tem obrigações, você tem uma série de coisas que estão aqui, nós estamos discutindo a entrevista dele, pô. Tá certo. A entrevista dele. Então você o que ele vai responder amanhã? Nem acho que é o mais provável, não acho, tá? Mas não é impossível o Flamengo perder para o Atlético e de repente ele ganhar do Grêmio, ainda mais se ele levasse o time todo.
Aí ele vai responder o quê? Amanhã, depois de uma coletiva, se ele ganhar de 1 a 0 do Grêmio e o Atlético ganhou de 1 a 0. Se tiver Vão um ponto perguntar só. direto, tá entregue? Já acabou? E aí? Acho que nem é o mais provável que aconteça como resultado. Se o Flamengo raciocínio de empatar técnico. com o Atlético e ele conseguir a vitória, a diferença cai para 2 pontos. Pois é, então. Tem Ele outra vai coisa. responder. Você acha que o time da grandeza do Palmeiras não pode dizer acabou? Galvão, não é só isso. Da hora, né? O jogador de futebol, quando ele foi jogador, virou treinador e seguiu a mesma coisa. A gente aprende a ser competitivo, garotinho. Você não aprende a estar entregue. Você não aprende a desistir. É duro isso Você não aí. aprende a desistir. Jogador de futebol, dentro do campo, você está perdendo de 4 a 0 e você está achando que vai lá, vai fazer 1, vai fazer 2, pode empatar. Não existe a desistência dentro de um atleta de competição. Não existe. Você pode perder, mas você nunca está desistindo da luta. Não existe. É incompatível você passar uma mensagem dessa para um time de futebol ou para uma torcida. O jogador cresce competitivo. Ele aprende a ser competitivo, não aprende nem a perder, né, Vanderlei? Não aprende a perder, na nem formação, muito menos a Quer desistir. saber de uma coisa? Eu acho que esse time reserva do Palmeiras amanhã está com a faca nos dentes. Os jogadores, porque ele diz que entregou e bota os reservas para jogar. Os reservas vão dizer, então não valemos nada. Nós não valemos nada. Tá Na certo, formação Marcelo? na base, como eu estava falando, na base você forma um jogador para ser profissional e o vencedor. Você tem que vencer. Só formar, não. Você tem que formar e vencer. Na base a gente vai ter que formar e tem que ganhar. Eu analisando o comportamento do Abel, tenho uma discussão com ele a nível de comportamento, assim, né? Eu acho, olhando a entrevista, eu acho que ele está apostando tudo na vitória da Libertadores, tá certo? E vai tirar o título brasileiro, desmerecendo o título, já estava entregue, então me foquei no título aqui. Só que ele esquece o seguinte, as cobranças do Palmeiras, tá certo? As brigas que ele teve com torcida, direcionado para a torcida, uma série de coisas que criou desconfortável. Se ele perde a Libertadores e perde o Brasileiro, não é bem assim como é que ele vai estar entregue, não. Muda assim toda a tá bom, situação. eu Se perde a Libertadores e perde o Brasileiro, não é bem assim como é que ele vai estar entregue, não. Muda assim toda a tá bom, situação. Eu acho que ele se encurralou dando essa entrevista. Porque assim, ele se encurralou. Ele só tem uma saída. Ele passou a ter a obrigação de ganhar a Libertadores. Ganhar a Libertadores é a única saída que ele tem do jeito E que ele se desmerecendo colocou. outra competição que ele já está fora. Então ele está armando uma situação que eu acho que na entrega ele já está armando uma situação que ele vai. Ele tem que ganhar a Libertadores. Se ele perder o Brasileiro e perder a Libertadores, vai dar um problema sério. Não vou estar dizendo briga, Mário Jorge, violência, por exemplo, tá me nada dizendo disso. aqui. Estou falando de cobrança. Mas Jorge está me dizendo aqui. A jogada dele também botou todas as fichas na Libertadores. É isso que nós estamos dizendo, Mário Jorge. Só que se ele perder Libertadores e o Campeonato Brasileiro depois de falar isso, eu quero ver ele continuar lá. Como é o futebol brasileiro. Ele se encurralou. Eu vou falar bem, é uma discussão que a gente tem sempre aqui, né, casal? De estrangeiro ou brasileiro, né? Se fosse um brasileiro, eu estava fora há muito tempo. É que ele tem uma presidente que segura a onda. Ele tem uma presidente forte que segura a onda. Não, ele tem um passado recente que segura a onda. Mas também tinha, Casão. Também tinha, Casão. O Palmeiras é um time de grandeza. Capazão. E ele se transformou no grande técnico do Palmeiras. Eu também tinha. Ele tem uma presidente, que as entrevistas ruins dele, ela segura a onda, ela já entrou, está renovado o contrato dele, quando estava todo mundo questionando ele. Não, já está renovado o contrato. Isso é muito importante para quem está lá. Por isso que ele dá essa entrevista aqui, sabe que para ele. Mas eu não sei, eu falo assim, conhecendo o Palmeiras, a história do Palmeiras, se ele perde a Libertadores, se perde o Brasileiro, com todo o ambiente que está meio criado lá atrás, eu não sei se ela consegue segurar, eu não sei. Ela já falou que ele é o maior técnico da história do Palmeiras está entre os maiores. Eu estou dizendo que eu estou na história do Palmeiras. E realmente ele é o técnico que conquistou pra caramba no Palmeiras. Tem que reconhecer isso. É mérito Você ganhou dele. muitos títulos com o Palmeiras. O Hélio, saudoso, Oswaldo Brandão, ganhou tantos títulos com o Palmeiras. Então, ele está nos números, os números estão por ali. O trabalho dele é gigantesco, porque ele mesmo deu uma entrevista outro dia. Primeiro time grande que ele pegou. Mas ele disse, atravessei o Atlântico sem saber o que encarar. Porque ele tinha dirigido o Braga, não é isso? Ele começou dirigindo o segundo time do Braga. Ele veio da Grécia para cá. Depois dirigindo o Braga. Depois foi para um time... AOK, ele estava no AOK. AOK, o time meia-boca da Grécia. AOK. E de lá veio para cá. Ou seja, quando ele jogou no Palmeiras, é o primeiro time grande da vida dele. Não, sim. E ele foi um espetáculo. Mas deixou isso para lá. Vamos agora falar do Flamengo. Vocês viram a entrevista do Felipe Luiz? Eu quero para terminar o Palmeiras, esse negócio de Libertadores. Nós temos uma imagem
Você veja como a coisa está para cima da Libertadores. Bodão, nós estamos há mais de 50 anos nessa vida. A gente sabe os detalhes. Sim. Vou te mostrar uma imagem agora e quero ver o que você vai falar. Coloca a imagem para mim. Olha só. Olha lá. Olha aqui. A bola do Campeonato Brasileiro tá com aqueles jogadores que estão lá. O Vitor Roque já está com a bola da final da Copa da Libertadores. A grande estrela do ataque já está com a bola de lá. Não sei se é um contrato que ele fez, não sei se é um... Foi solteiro Não, isso de é hoje. assim mesmo que funciona. Assim mesmo, se você vai jogar Libertadores, treina com a bola da Libertadores. Se você vai jogar Brasileiro, você já treina a bola brasileira. Mas Assim tá funciona. hoje. Não, ele tirou uma foto com a bola. Eles estavam treinando, Mas olha não lá, é treinando treinamento, com a bola não? brasileira. Não, do então. lado. Mas o Vitor Roque deu uma declaração dizendo que já está com a cabeça na Libertadores. Ele falou isso. Não, Vitor isso é a Roque. imagem do treino de hoje. E o Vitor Roque, e o Flaco, e o Gomes, eles não viajaram. 11 jogadores, 11. O goleiro não foi para Porto Alegre. Amanhã não vai jogar o Carlos Miguel. Ele deixou- Amanhã não vai jogar o Gomes. Amanhã não vai jogar o Vitor Roque. Esses todos, 11. Você olha, dá exatamente uma Começa com o escalação. Marcelo O Lomba Felipe e vem Luiz reserva levou todo. todo mundo para Não, eu Minas. queria saber Todo mundo. o que você tem a dizer da foto. Eu quero dizer que Felipe levou todo ele mundo. para mim, ó, a questão do entregue tá aí, ó. São duas competições. Aqui vai o time fraquinho, aqui vai ficar o time forte. É fraquinho. Até a bola que estão. É isso que ele está falando. Está deixando claro. Dividiu. O reserva é aqui, o titular nós estamos preparando para a Libertadores. E o Felipe, ao contrário, falou: estou pensando no Atlético, eu estou pensando no Atlético. Por Mas isso, o- repito, é lógico que Mas acho. vocês viram o Felipe falar? Eu já me contundi muitas vezes. E eu sei que o jogador, num jogo que pode ser decisão, vai se integrar de corpo e alma. Mais ou menos foi isso que ele falou. Sim. Então pode se machucar. Ele também vai preservar o time. Mas não vai pôr 11 Mas reserva. Não vai pôr 11 de Não, jeito mas nenhum. vai preservar o time. Não vai, não. Vai Até pôr 11 porque ele tem reserva. alguns jogadores querer decidir o que os reservas são muito bons, tá certo? Ele tem Reserva mais do material Flamengo humano na são mão do melhores que que o do Abel Palmeiras. fazer isso. Eu acho que vai poupar do jeito Mas que ele elenco fala na Flamengo tem. entrevista. Vocês sabem Bota que a tem aqueles entrevista do Felipe jogadores Luiz que de não novo pra nós aguentam, aí. né? Não dá para jogar todos os 3 jogos e tal. Vai seguir aquela rotina lá, ó. Jogadores que ele pouparia normalmente, mas muito menos do que o Palmeiras, que o Palmeiras já definiu, deixou aqui o time que vai jogar Libertadores e levou um time reserva para jogar contra o Grêmio. Vamos ouvir de novo o Felipe, prestar atenção nas palavras dele. Quer ver? Sobre o planejamento, eu penso no Atlético Mineiro. Não planejo a semana inteira. Seria uma responsabilidade da minha parte pensar sábado, estando com uma possibilidade real de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro num jogo da terça-feira. Portanto, com o passar dos dias agora, iremos tomando o que acreditamos que sejam as melhores decisões para a saúde dos jogadores, para a performance deles e eu sou muito prudente enquanto a isso. Eu entendo muito, porque como eu também me machuquei muito, eu entendo muito sensações dos jogadores e gosto de decidir conforme for passando os dias. É um ou outro que fica de fora, Galvão. É um ou outro. Não vai botar a Rascaeta para jogar. Não vai botar a Cebolinha para jogar. Não vai botar o Alexandre para jogar. Sei. Não vai. Quem tiver bem vai São pro jogo. jogadores que ele mesmo Essa que não estava entrevista nesse do- trecho, mas ele disse: tem jogadores que não podem jogar de 3 em 3 dias. Aí isso é outra história, mas aí não é por causa da decisão. Mas eu acho que ele vai botar o que tiver bem, que o departamento lá... Falou, tá bem, vai pro Ele jogo. quer ganhar o Fisiologia, jogo médico, amanhã. disseram. Ganhar o jogo todo mundo quer sempre. Não, mas é diferente. Mas a postura dos técnicos Agora, é só, completamente diferente. isso é clichê, né? Que a gente já sabe que isso aí. Tudo que ele está falando ali é meio que entrevista para a imprensa mesmo. Que você dá e você fala só de coisa ali. Não existe nenhum técnico e nenhum jogador que tem um jogo hoje decisivo, tá certo? Tem um jogo aqui e sábado tem um jogo da decisão importante que você vai dizer, só estou focado aqui. Você fala para fora. Mas você está pensando ainda na escalação do time, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, estudando o adversário, seus companheiros de comissão técnica. Está todo mundo achando, ele falou, tá legal, tá mandando recado, você tem que pensar nesse jogo, que não sei o quê, mas você não consegue dizer que não pensa. Até porque você tem muito tempo para trabalhar isso aí. E vai trabalhar as duas competições, entendeu? Vamos ver a classificação, como é que tá? Para ver, é importante a briga, tem briga pela Libertadores, então a coisa tá feia. Lá embaixo no Z4, de quem vai cair e quem vai sobrar. Vamos lá. Então, a gente tem Flamengo com 74 pontos,
Todo mundo ali tem 35 jogos agora. Pô, finalmente, pelo menos aí. Pelo menos aí. Não é total, mas pelo menos Não, aí. não é mais, são 2 times, acho que. Sim, sim. Só 2 times que não tem, porque O Atlético e Fortaleza. não jogaram hoje, não jogaram ontem nem hoje, o Fortaleza e o Atlético Mineiro, porque o Atlético no sábado decidiu o título da Sul-Americana, infelizmente perdeu. São Paulo não ganhou de novo. Não só para lembrar, foi só para lembrar de passagem. Nação, mais um capítulo desse chororô interminável do Palmeiras e do Abel Ferreira. Sempre arrumando desculpa, mas aqui é Flamengo. Aqui a gente fala a verdade. Comenta aí embaixo o que você achou.